Olá, somos alunos do curso de Licenciatura em Biologia, EAD da UESC. Meu nome é Rebeca da Hora e junto com meu colega Rodrigo de Azevedo, iremos apresentar um pouco sobre o nosso tema, a vida humana da concepção à morte. Espero que você goste. Quais serão os conteúdos abordados neste trabalho? Falaremos um pouco sobre o que a ciência fala sobre a morte, o que a religião fala sobre a morte e, por último, o que a filosofia fala sobre a morte. Nesse trabalho, nós queremos trazer um pouco da reflexão sobre este tema. Mas antes de adentrarmos aos conteúdos abordados, eu gostaria de falar um pouco sobre uma teoria. Teoria que é um pouco antiga, chamada de teoria do impacto. Ela diz que no contraste nasce a consciência. E aí você para pensar e você pode até me perguntar, qual é a relação entre esta teoria e morte e vida? Qual é a relação entre isto? Mas quando você para pensar que a morte e a vida, algo que é tão contraditório, é necessário que a existência da morte, é necessária a existência da morte para que nós consigamos celebrar a vida, valorizar a vida e principalmente ter consciência sobre ela. Se você parar para pensar que se a vida fosse apenas vida, se não existisse morte, nós não teríamos consciência de que estávamos vivendo, não teríamos consciência da existência da vida e, portanto, não valorizaríamos ela. Mas é justamente por haver esse contraste entre a vida e a morte que nós temos consciência da existência das duas e, exatamente por isso, nós podemos valorizar a vida. Bom, o que é que a ciência fala sobre a morte? Nós trouxemos alguns pontos, sobre o que a ciência traz sobre o que é a morte em si. E é importante saber que dentro da ciência existem diversas teorias e significados para o que a morte ela deve realmente ser. Mas nós trouxemos aqui algumas dessas abordagens científicas sobre o que é a morte. Vamos ver a seguir. Segundo a ciência e algumas abordagens que nós trouxemos aqui, a vida é um sistema químico autorreplicativo que evolui como consequência da sua interação com o meio. Isso nós podemos observar, através da célula, unidade morfofisiológica da vida, que nós podemos ver aí na imagem a seguir. Então, essa célula, compõe todo o nosso corpo e ela faz parte da existência da nossa vida, da vida dos seres humanos. E esta célula, ela é um sistema químico autorreplicativo que evolui e tem como consequência a interação com o meio. Nós estudamos na biologia as interações que ocorrem no meio extracelular, intracelular e como tudo isso é importante para a homeostase, para o equilíbrio do nosso organismo e como consequência para a permanência de nós como seres humanos aqui vivos. E a morte, ela é o término da vida, devido à impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático, que foi o que eu acabei de falar. A célula, através de diversas reações químicas, ela consegue manter a homeostasia. Com isso, nós conseguimos viver. Porém, quando o organismo ele não consegue manter esse processo homeostásico, ou seja, quando há o término da vida, ocorre a morte. E o que seria a morte para as religiões? Nós sabemos, que a morte é a única certeza que se pode ter na vida. No entanto, a forma como esse mistério é encarado difere de acordo com as crenças de cada um. Há correntes religiosas que creem na ressurreição, enquanto outras dizem que ressuscitamos ou voltamos à terra, até mesmo na forma de algum animal. E há ainda aqueles para quem a morte significa simplesmente o fim da vida. Na verdade, tudo isso vai variar de religião para religião, Nós sabemos que existem diversas religiões e que cada uma tem a sua concepção do que a morte seria para cada uma delas. Cada um aborda sua concepção de morte de acordo com as suas crenças, de acordo com o que cada religião prega.
Então existem diversas concepções do que é morte dentro das religiões. Por exemplo, para os vikings existe Valhalla, o lugar onde eles poderiam lutar, encontrar os deuses. Para os cristãos, o céu ou o inferno. Já para os índios, existe um local onde a alma do morto vai encontrar seus ancestrais e vai encontrar a paz. A verdade é que existem diversas concepções dentro da religião sobre o que seria a morte e o que nos aguardaria no próximo capítulo. E o que a filosofia fala sobre a morte? Nós separamos aqui a opinião de 6 filósofos para vocês. Bom, começamos com Platão, filósofo bastante conhecido. Ele fala que a morte define todos os momentos em que estamos acordados e talvez também nossas horas de sono. Para ele, nós nos preparamos constantemente para a morte porque nós sabemos que ela é um fato, né? Então nós vivemos nos preparando para a morte. Epicuro também, né, um filósofo da atividade, ele fala que a morte é algo inevitável e algo natural, porque para ele nós somos um conjunto de átomos que estão em constante movimento. E a morte seria então a desassociação desses átomos. Futuramente, esses átomos vão se associar novamente e formar novos seres. Para Epicuro, e a frase que ele deixou é bastante legal, a morte é uma quimera. Porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Muito legal de se ouvir, né? Martin Heidegger, ele fala que o ser humano é um ser que caminha para a morte. E a sua concepção de mundo, né, se caracteriza pelos sentimentos como angústia, como complexo de morte, essas coisas um pouco mais pesadas. Para ele, o homem ele tem que sempre buscar o seu melhor ser, né, a sua melhor qualidade, o seu verdadeiro eu. Já Nietzsche, ele fala que o homem não tem noção real do tempo, sendo acometido a morte, que parece ser um acidente que assalta. É aquela coisa, a gente não sabe o dia que vai morrer, né? Michel de Montaigne, ele fala que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Para ele, a morte é um momento de total liberdade, um momento de ser livre. E ele aponta também que só é realmente feliz aquele que não teme a morte. Já Arthur Schopenhauer, ele fala que o animal vive sem medo, sem sentido, sem saber o verdadeiro sentido da morte. O animal, com isso, ele vive 100% da sua vida. Ele é como se ele gozasse 100% da sua vida plena, porque ele não sabe que vai morrer. Né? E já nós, seres humanos, nós sabendo da finitude da vida, a gente é um pouco mais comedido. E por isso a gente não goza 100% dos prazeres da vida. Para finalizar nossa apresentação, nós deixamos uma frase, na verdade, um pequeno texto, né, uma citação de Barbosa, de um artigo muito interessante dele que fala sobre a morte. Ele fala o seguinte: vida e morte constituem os limites extremos da existência humana nessa terra. Acostumamos-nos tanto com a sua presença que nos desacostumamos a falar e refletir sobre elas. Fazem parte da normalidade do cotidiano, mas quando irrompem, assustam e geram espanto, pois a vida desafia a morte e a morte desafia a vida. Nascemos para morrer e morremos para viver. É algo bastante sério, algo bastante interessante da gente ouvir, né? E por fim, nós temos as nossas referências, né? O do Barbosa está aqui, né? Foi um artigo Morte e Vida, a Dialética Humana, de 2008. Um artigo muito interessante, então eu recomendo muito que vocês possam ler. Muito obrigado por estar aqui conosco até esse momento. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos vocês.